fechar nossos olhos, acalmar aí a nossa, né? Quem acabou de chegar do trabalho, dar uma respirada funda para a gente poder aqui se concentrar na aula, tá bom? Então vamos lá, fechar os nossos olhos, já começar a sentir a conexão com a espiritualidade, através do poder do nosso pensamento. Senhor Jesus, amado Mestre, aqui estamos mais uma noite, continuando, dando seguimento ao curso, e sempre agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, e agradecendo principalmente a persistência dos nossos alunos, a persistência não só em fazer o curso, mas em procurarem se transformar para cada dia serem um pouquinho melhores. Que o Senhor possa amparar a cada um nas suas dificuldades, mostrar o caminho, trazer-lhe acolhimento através de uma palavra amiga, através de um gesto, que sempre possam se sentir amparados pela tua luz, pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. Ó Pai, sabemos o quão difícil está aí o nosso planeta, né? A nossa humanidade. Que o Senhor possa trazer a paz necessária a quem necessita, aos nossos amigos que moram tão distante de nós, aos nossos irmãos que passam por uma guerra sem fim. Que a sua misericórdia divina possa recolher aqueles que necessitam já partir, interrompendo-lhes o sofrimento, e que possa trazer a luz aos líderes dos países, para que possam, enfim, pôr fim a essa guerra, e deixar com que estas populações consigam seguir as suas vidas da melhor forma possível. Senhor Jesus, sabemos que nada é por acaso, que nenhuma folha cai da árvore sem a sua permissão. Que possamos ter esse olhar amoroso sempre, que não percamos as esperanças, que possamos sempre estar com a fé renovada, acreditando que tudo o que acontece é para o nosso bem e nosso crescimento. E que sentimento de ódio, ou de raiva, ou de desesperança nunca brote em nossos corações. Que essas sementes não encontrem um terreno fértil dentro da gente. Que a gente possa, sim, só semear a alegria, o amor a quem está à nossa volta. Agradecemos novamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, com saúde, com família, com moradia, com alimentos, que é o básico de qual nós precisamos para sobreviver. Obrigada, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos e quaisquer males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Me alonguei um pouco mais na oração, desculpem. Bom, vamos aí retomar as nossas aulas. A gente vem falando sobre a vida espiritual e hoje a sequência, eu acho que é a última aula de uma série de 3, é isso mesmo, que a gente estava falando um pouquinho dessa vida espírita, né? Essa vida, de modo geral, no plano espiritual, o que acontece. Então hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso,
mas muito é para a gente relembrar algumas coisas, né? Então, as aulas agora, não sei se vocês perceberam, no começo do curso era uma densidade muito grande de informações, e agora a gente vai aprofundando, trazendo uma reflexão, trazendo outras questões, né, que a vida espírita, o mundo espiritual vem trazendo para a gente. Então, hoje a gente vai dar continuidade falando dos espíritos errantes, que o Kardec, ele traz um pouco essa distinção. Por quê? Porque espíritos todos nós somos, mas os errantes, ele diz, que seriam os desencarnados, os que estão na erraticidade, os que se encontram no mundo espiritual. E nós somos espíritos encarnados. Então ele começou a trabalhar com um pouquinho dessa diferença, porque já que todos nós somos espíritos, para que a gente não fizesse essa confusão, essa generalização. E aí a gente vai entender e conversar um pouquinho hoje sobre os espíritos errantes, tá bom? Não vem de erro, vem da erraticidade. A doutrina espírita designa como erraticidade o espírito em que o estado, em que os espíritos se encontram entre duas encarnações, denominando-os de espíritos errantes, termos usado pela primeira vez na questão 224 do Livro dos Espíritos. Então, é aquele estágio que eu não, entre uma encarnação e outra. Então, quando eu estou entre uma encarnação e outra, me encontro na erraticidade, porque eu não estou encarnado. Então, o que é a alma nos intervalos das encarnações? É um espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Então, quando ele fala aspira a um novo destino, principalmente são para aqueles espíritos que já compreenderam e entenderam o estado em que se encontram e estão aguardando realmente o seu próximo tempo de reencarnação. E isso a gente sabe que pode demorar décadas, anos, décadas ou séculos, dependendo da necessidade do espírito ainda permanecer na erraticidade ou da necessidade dele se desvincular de acontecimentos aos quais ele ainda se torna preso das últimas encarnações. Então, uma parte, a gente tem que lembrar que sempre é decisão do espírito, mas existe uma outra parte, que é decisão do mundo espiritual, para saber se você está pronto para reencarnar naquelas condições às quais o seu planejamento reencarnatório seria mais produtivo. Então, a gente tem que entender que não é o desejo só de um, é o desejo e a prontidão de um, mas toda aquela organização para falar, não, ainda não é o momento, primeiro vai, fulana que vai ser sua mãe, depois de 30 anos você vai reencarnar como filho dessa pessoa, então tudo tem, como nós vimos na aula sobre planejamento encarnatório, tudo tem esse planejamento maior. Então o espírito errante ele tem que muitas vezes aguardar, e nesse tempo de aguardo, que é quando ele consegue já estar nas colônias espirituais, né, ele já consegue trabalhar, estudar, enfim, tudo aquilo que a gente viu um pouco pelo qual André Luiz passou. E aí ele faz a distinção dessas palavras, né, do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual equivale ao local em que pré-existem e sobrevivem todos os espíritos. Então, todos nós, nosso lugar correto de viver seria o mundo espiritual. Os de primeira ordem, denominados puros, e que não se encontram na erraticidade, não têm mais a necessidade de reencarnarem, e assim continuam a vida no mundo espiritual. Então, aqui, ele já fez uma pequena distinção. Então, a erraticidade não é o mundo espiritual, mas a erraticidade faz parte desse mundo espiritual. Só que o mundo espiritual, pelo que ele descreve aqui no Livro dos Espíritos, é só para os espíritos de primeira ordem. Então, eles não estão mais na erraticidade, que seria aquela psicosfera mais próxima ao nosso planeta. Tá? Então, o mundo espiritual, ele é muito maior. A erraticidade, vamos pensar que é em torno da nossa crosta. A gente ainda está muito próximo da nossa crosta terrestre.
Espíritos puros já se encontram em seu estado definitivo, pelas próprias qualidades íntimas conquistadas através do esforço individual. Aí já a erraticidade, a condição de um estado subjetivo pertinente aos espíritos de segunda e terceira ordem, isto é, aos espíritos superiores e os espíritos imperfeitos, que somos nós. Por se encontrarem aguardando uma nova oportunidade de crescimento através da encarnação em mundos físicos adequados ao seu grau evolutivo, os espíritos se preparam buscando ampliação de seus conhecimentos, e esta espera pode ser ou não longa, às vezes se estende por um determinado período de tempo, porém nunca é perpétuo, então ninguém vai esperar para sempre. Então a gente tem que entender, quando a gente pensa em erraticidade, que existem planetas mais evoluídos que o nosso, mas que ainda não são dos espíritos perfeitos, dos espíritos, né, superiores, dos perfeitos, desculpa, e que existem outros planetas que também ainda são espíritos ainda mais inferiores no sentido de evolução do que nós. Então, essa erraticidade, a gente tem que entender que ela é o que envolve cada um destes planetas, tá? E, assim como nós já vimos que muitos espíritos superiores encarnam em nosso planeta com uma missão extremamente específica de avançar, de alavancar a humanidade, de colaborar, né? Mas na maioria das vezes somos nós, os espíritos imperfeitos, que reencarnamos na nossa própria esfera, tá? Lembrando que Jesus, pelo que a gente entende até hoje pela história, foi o único realmente espírito, né, perfeito, que reencarnou no nosso planeta para que trouxesse essa mensagem de amor. Diferentemente dele, a gente não tem notícias se realmente houve outros espíritos dessa grandeza que reencarnaram no nosso planeta, tá? Mas a maioria, a gente tem que lembrar que somos os espíritos imperfeitos. Mesmo até os mais superiores do nosso planeta, eles ainda também se encontram na mesma erraticidade. Inseridos na condição de espíritos errantes, o livre-arbítrio está presente nas decisões a serem tomadas, mas para alguns é indício de expiação imposta por Deus para que se adiantem na escala evolutiva. Isso porque estar em erraticidade significa sinal de inferioridade, haja vista que os espíritos se encontram por toda parte. Portanto, apenas os que devem reencarnar são considerados errantes. Então, a gente tem que entender, e aqui ele vai falando de novo, a gente vai retomando a questão do livre-arbítrio, mas que para alguns isso é imposto, e nós vimos que tem a reencarnação compulsória, para aqueles espíritos que não têm a capacidade de discernimento e de fazer uma boa escolha. Então, eles acabam reencarnando de forma compulsória, como uma expiação, né, imposta por Deus. É tipo assim, a criança pequena, eu não quero ir para a escola. Não, você vai para a escola. Não, eu não quero ir para a escola. Você vai para a escola. E aí o pai empurra a criança para a escola. A gente tem que entender que o nosso planeta é uma grande escola. E o nosso pai maior, muitas vezes, ele escolhe pelos outros espíritos que não têm essa capacidade ainda. Nossa, minha gata está bebendo minha água, deixa eu pôr ela para cá, senão ela vai beber. Esses outros espíritos, eles não têm essa capacidade de escolha. Então, nesse sentido que fala dessa expiação imposta, tá bom? Em erraticidade, os espíritos analisam e refletem sobre o seu passado, sempre objetivando o aperfeiçoamento, e ao percorrerem os lugares, observam e escutam com interesse os conselhos dos encarnados mais esclarecidos, e dessa forma as ideias novas surgem em seu íntimo, predispondo-os à aceitação dos desígnios divinos. Então, quando a gente viu isso muito no livro do Chico também, né, no nosso lar, o quanto o próprio André Luiz, na observação, na escuta, nos aconselhamentos, o quanto ele foi evoluindo enquanto espírito, vivendo na erraticidade. A gente tem que lembrar que a colônia Nosso Lar, ela faz parte disso,
tá? Faz parte do que a gente chama dos espíritos se encontrarem na erraticidade. Portando consigo as paixões que lhes são inerentes e através do desejo da vontade de melhorar-se, a verdade surge lenta e gradual, indicando-lhes o caminho a seguir e impulsionando-os a uma nova existência no mundo material. Então, nós vimos também em outros livros, quando os espíritos retornam, né, ao plano espiritual e que eles veem que eles falharam muitas vezes nas pequenas missões que eles tinham aqui enquanto evolução, ou o quanto eles desperdiçaram a encarnação deles sem trabalhar o desenvolvimento próprio, né, o quanto tudo isso vai caindo, é como se esse véu, essa janela fosse sendo aberta, e a nossa consciência, que ela fica muito mais ampla quando a gente está na erraticidade, então a gente vai tendo essa consciência, o desejo novamente de retornar ao mundo material para que realmente a gente consiga evoluir, tá? Se quiserem falar, podem falar, tá, gente? Por favor. Muitos se sentem felizes, outros se sentindo infelizes, entreveem o que lhe faltam para atingirem a felicidade. Algumas vezes não lhes é permitido ainda reencarnar, constituindo assim de aprendizado para melhor valorização das oportunidades concedidas pelo Pai Criador. É aquilo, né? Porque eu quero que eu vou. Eu tenho que valorizar a oportunidade que está sendo me dada através de uma encarnação. No livro Pensamento de Emmanuel, capítulo 5, o autor assim se exprime. Geralmente as imperfeições demasiado arraigadas em nossa individualidade eterna não se diluem no estado doutrinariamente denominado de espíritos errantes, permanência do espírito no espaço durante o tempo que vai do instante do desenlace ao do início de uma nova ligação a outro corpo, que a reencarnação lhe proporciona por bênção de Deus. Então, aqui o que ele fala? Que essas imperfeições, elas permanecem, que a gente já viu isso. Então, todas as nossas fraquezas, como as nossas qualidades, a gente carrega tanto quando a gente desencarna, quanto quando a gente encarna. Isso faz parte do nosso espírito. Na obra Depois da Morte, Leon Denis nos instrui, traçando um paralelo sobre os espíritos que se encontram em erraticidade. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam ainda na erraticidade, e a matéria aí exercem sempre a sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. É, de alguma forma, o vestíbulo dos espaços luminosos dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. Isso nos esclarece a contento sobre a continuidade da nossa individualidade como ser inteligente após a morte, com as qualidades e as imperfeições que nos acompanham durante a nossa trajetória evolutiva até chegarmos à condição de espíritos puros, que foi o que eu acabei de falar. Então, tudo nos acompanha, tá? Tanto a nossa parte das nossas qualidades, quanto as nossas imperfeições. Mundos transitórios. O ser inteligente, o espírito, ao se encontrar no mundo dos espíritos, quase sempre suas percepções se ampliam e muitos compreendem melhor as vicissitudes por que passaram e conseguem mais ou menos mensurar a duração dos sofrimentos e a sua utilidade. E com justeza, compreendem o presente como não conseguiam compreender no estado de encarnados. Novamente, é como se a nossa consciência se ampliasse. Antes a gente tinha uma visão focal, e quando a gente desencarna, é como se a nossa consciência se ampliasse, né, que o nosso espírito, ele não fica mais preso na nossa máquina, né, no nosso corpo físico, e ele consegue ter melhor noção de tudo isso, né, do que ele passou naquela encarnação, em vidas passadas, enfim. E aí ele começa a compreender melhor as suas ações e a dos outros que estavam à sua volta. Para os espíritos errantes, Deus lhe destinou mundos denominados transitórios, os quais lhe servem de habitações temporárias para que possam se preparar para a encarnação futura, e assim desfrutar de maior ou menor bem-estar nesses mundos,
cujas superfícies são estéreis e por isso não servem como habitação para os encarnados. Então, a gente pensando nisso, quando fala, né, que existem várias moradas na casa do Pai, é exatamente esses outros que a gente também pode falar que são os mundos espirituais. Então, até as próprias colônias, né? Então, fala que eles não servem como habitação para os encarnados, mas eles servem de habitação para esses espíritos errantes, que são os mundos paralelos que estão, por exemplo, à volta do nosso planeta Terra e que a gente não tem noção de tudo isso que existe aí à nossa volta, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Falando bastante, hein? No livro Pensamento de Emmanuel, capítulo 1, o autor assim se refere aos mundos habitados. Temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões. Então, tudo isso são as zonas espirituais. As diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. E quando a gente vai lendo toda a sequência de livros do Chico, né, psicografados pelo André Luiz, a gente vai vendo o quanto realmente é intenso o mundo espiritual, muito mais intenso do que o nosso. E a gente não tem a mínima noção. Então lá eles também têm os educandários, que são para as crianças pequenas, tem as universidades para você estudar, tem a parte dos hospitais que recolhem as pessoas, né, que acabaram de desencarnar, tem as oficinas de trabalho, começar a trabalhar na ajuda, no resgate de outras pessoas, enfim, muitas coisas para se fazer, muitos departamentos lá vocês viram. Então isso a gente só está falando do nosso lar, que é a colônia que a gente mais conhece, né? Mas existem milhares de outras colônias que a gente quase não teve acesso ainda de conhecimento nesse sentido. Como muitos dizem, né, que aqui é uma cópia, ao mundo que nós vivemos, é uma cópia das colônias espirituais. Tudo chega muitos anos antes, né? Décadas antes lá, né? O carro, o computador, tudo tá lá desde do tempo do nosso lar lá em 1920, 1930, 40, né? Da Segunda Guerra Mundial, tava lá o André Luiz, tinha iPad lá, tinha os computadores que ia sair depois de... Aerobus. A Aerobus, que nem tem até hoje aqui. Aí é um projeto protótipo, né, ainda, depois de quantos anos? 70, 90, quase 100 anos, e a gente ainda não chegou. Então, é porque às vezes a gente acha que... É porque a gente é limitado, né? A gente está numa visão limitada aqui do nosso mundo, e a gente acha que tudo que é o de melhor e o de mais avançado tá o que a gente está vendo aqui, né? Uhum. E aí, quando a gente morre, a gente fica, né, surpreso como que existe um mundo muito mais avançado lá nos esperando, né? Muito mais coisas para a gente explorar e ver como a nossa vida aqui é bem pequenininha, assim, comparada ao mundo espiritual. Sim. Tudo que Deus cria tem a sua utilidade. E antes da aparição do homem na Terra, quando ainda não havia surgido os primeiros seres orgânicos, esta serviu de habitação temporária para os espíritos que não tinham as necessidades e as sensações iguais às nossas como encarnados, mostrando a grandiosidade e sabedoria divinas. Onde quer que se encontre a vida, sempre será vida. Não como nós a entendemos, mas como Deus nos mostra através da expansão do universo por toda a parte. Logo, não é de se estranhar que muitos não consigam compreender onde está a utilidade destes mundos ainda em formação. Então, se a gente pensa que o universo ele é infinito, que isso a ciência já afirma, e ele é infinito por quê? Porque ele está em constante expansão. Para quê?
para que esses novos espíritos tenham um lugar para habitar, para chegar à categoria de espíritos puros. Então, tudo isso, assim, é uma constante expansão, não tem fim, né? E isso para a gente conceber é difícil, né? É difícil a gente conceber que o universo é infinito, que ele está em constante transformação e ele está em constante expansão. Então, para a gente é difícil, como o Wagner falou, nossa cabeça ainda é muito pequena para conseguir conceber essas coisas. A luz, a velocidade da luz. Então, até coisas de física, né, que falam, a estrela que você vê no céu, ela já morreu, porque até a luz dela chegar aqui é porque o sol lá, entre aspas, já se apagou. Então, aí você fica, nossa, mas o que eu estou vendo, então, não existe mais, porque o que eu estou vendo ainda é a luz que está vindo caminhar até os meus olhos. Então, tudo isso, assim, são coisas simples, que muitas vezes o nosso entendimento, a gente acha que entende, mas é muito pequeno, né? Nossa capacidade cerebral de compreensão é muito pequena ainda de tudo isso. Mas que tudo isso, né, que todos esses planetas, cada dia servem como verdadeiras estações para que os espíritos errantes possam ali ter um refúgio em locais não circunscritos e nem localizados na imensidão do Criador. Então, que nem eu falei, da pluralidade dos mundos habitados, né, que existem capítulos só sobre isso, falando. Aí, sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A inteligência como atributo do espírito se manifesta mais amplamente quando não encontra obstáculos. E no caso dos espíritos desencarnados, isso ocorrer em nível mais significativo, porque outras percepções inerentes ao ser inteligente eclodem conforme o grau que lhes caracteriza a evolução. Então, a gente tem que entender que a nossa inteligência, ela encontra obstáculos físicos para ela se manifestar. Tanto que a ciência, ela já fala isso, que o homem, ele usa 10% do seu cérebro, não é isso? A sua capacidade cerebral, já nem lembro mais, se é 20%, enfim. Mas que a gente usa muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então, que tudo isso e toda essa inteligência maior, na verdade, não é o aparato do cérebro. O cérebro é ferramenta para ele também ajudar nessa manifestação. Mas a gente sabe que essa inteligência, ela pertence ao nosso espírito. Os espíritos compreendem a duração como nós? Então, o tempo, a duração de tempo? Não. Isso faz que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, a gente tem que pensar que a construção do tempo foi construída pelo homem aqui na Terra, enquanto encarnado. O homem que definiu que o dia e a noite dura 24 horas, porque é uma volta da Terra sobre si mesma. Que um ano é uma volta no Sol. Mas foi isso que ele definiu, o tempo a partir da visão dele. Então, hoje a gente tem essa construção de tempo, de dias, de meses, de anos, por uma construção histórica da humanidade. Mas, para os espíritos, é muito diferente. Então, tanto que quando a gente vê, deixa eu só pôr aqui no mudo, no celular, desculpa. Quando a gente vê alguns relatos que falam assim, eu não sei quanto tempo eu fiquei no umbral, parece que para mim foi muito tempo. Então, eles não têm mais essa noção de quanto um tempo relacionado à nossa vida humana. Esse tempo, ele acaba se tornando muito mais relativo, tá? Conforme esse seu grau também evolutivo. Então, quer dizer que o boleto que vai vencer amanhã, ele é relativo, então? Ele é a invenção humana, Wagner. Infelizmente, né? Inventou o boleto para prejudicar a gente mesmo, entendeu? Tem uma visão mais espiritual e vê ele de outra forma. É criação humana. É material, o boleto é algo material. Mesmo sendo, muitas vezes agora na internet, que não tem mais o papel físico, mas tem em algum lugar anotado que você está devendo. Continuando.
Então, na parte 1, no capítulo 3, no item 10 do livro Céu e Inferno, os espíritos superiores nos esclarecem sobre a questão da duração do tempo. No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que tenha praticado. Ou seja, não há uma só imperfeição do espírito que não traga consequências desagradáveis. E da mesma forma, não há uma só qualidade que não lhe traga felicidade. E a gente percebe também, nos resgates de irmãos, nas mesas, que muitos não têm noção de quanto tempo se passou. Alguns perguntam até, né? Então, alguns são socorridos e são da época, tipo, do que quando os portugueses chegaram no Brasil, 500 anos. 500 anos para a gente. Estou falando segundo a nossa denominação temporal. Só que para o espírito, isso realmente é muito relativo, essa questão temporal, tá? E eu, de verdade, não sei como... eu acho que eles nem medem esse tempo. Esse tempo é realmente pelas sensações. Tá muito mais associado à sensação do que realmente algo de marcação mesmo, de horas, essas coisas. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Observemos que muitas vezes não conseguem compreender e distinguir os sentimentos no tocante a Deus. E isso sempre os deixam confusos e desorientados quando retomam ao mundo espiritual. E principalmente porque sempre nos é vendida a ideia, pelas religiões, né, que quando a gente morrer a gente vai ver Deus. Então sempre isso é vendido, né? E ao longo dos séculos, isso. Você vai para o céu, você vai encontrar Deus. E muitos se revoltam quando descobrem que não é nada disso. Né, que não, a gente não vai chegar e ver Deus. A gente tem que torcer para chegar e ver algum espírito superior nos resgatando, né? Então isso já vai estar bom demais. Então é isso que aí eles ficam confusos e desorientados nesse sentido quando retomam o mundo espiritual. Geralmente dirigem a sua atenção para o que lhe é importante e muitas vezes se demoram nas questões materiais, sentem com maior ou menor intensidade os sofrimentos morais como decorrência de suas ações não produtivas, as sensações físicas como dores localizadas, as necessidades fisiológicas, o cansaço físico, e tudo isso leva a se sentir como se tivesse encarnado. Então, quanto mais ligado à matéria, mas quando a gente desencarna, a gente sente tudo isso, né? Eles falam, mas eu tô vivo, mas você não tá me vendo? Eu tô vivo, por que você não tá me enxergando? Que é aquele estado de confusão que a gente viu que a maioria dos espíritos passam. E na realidade são apenas elos que repercutem em seu perispírito e as lembranças que conservam da existência física, revelando assim o grau de materialidade em que ainda se encontram, tá? O perispírito, sendo o princípio da vida orgânica, embora não seja o da vida intelectual, porque essa é do domínio do espírito, é também o agente que transmite as sensações exteriores a este. E no instante da morte, o perispírito se desprende gradativamente do corpo físico. E a princípio, o espírito não compreende a sua nova situação, e muitas vezes se revolta, agravando ainda mais os seus padecimentos morais, os quais são percebidos como fome, sede, frio, calor. Então, muitos chegam também solicitando comida, água, que estão com frio ou que estão com calor. Por quê? Porque no perispírito ainda estão gravadas estas sensações. E aí a gente tem que entender que são sensações. E são coisas que existem até, não sei se vocês já leram sobre isso. Agente encarnado. Os amputados, quando você tem que amputar sua mão, você tem que amputar seu pé por alguma questão, um acidente, doença, enfim. Eles, durante um longo período, eles continuam sentindo aquele pé que não existe mais. Não sei se vocês já leram sobre isso.
Eles continuam sentindo aquele braço, mas eu tô com dor no braço, mas você não tem mais braço. Com dor na mão, mas você não tem mais mão. Por quê? Porque o caminho neuronal que dava aquela informação para o cérebro continua na memória. Então você continua com aquela memória de dor, mas não é uma dor que ela é real, porque aquele órgão não existe mais. Então vamos pensar que é como se fosse isso quando a gente desencarna. A gente continua com aquela memória da dor, do sofrimento, da fome, da sede, do frio, até que a gente consegue de fato se desvencilhar, tá? O cérebro, ele demora um tempo para receber essas informações ainda materiais de que você perdeu uma parte do corpo, por exemplo. Isso leva muito em conta o nosso apego material que a gente tem da nossa vida, né? Porque só você se pegar numa viagem, aí você faz uma viagem num lugar muito, muito mal, que nem eu fiz lá de acampamento, uma coisa bem desconfortável, água gelada, colchão duro, tudo ruim, tudo calor, mosquito, um monte de coisa, situação difícil, aí você fica com saudade da sua casa, aí você chega, não, só não tem o chuveirinho quentinho, a caminha gostosa, tudo maravilhoso num lugar que você gosta, do seu jeitinho, tudo que você é muito acostumado, né? E de repente nada disso existe mais. É tudo novo, tudo diferente. E aí para você conseguir, né, se enquadrar nesses novos nessa nova perspectiva aí, nessa nova situação, demora um tempo. E aí é quando a gente desencarna. Até a gente se dar conta de que a gente perdeu toda aquela vida material que a gente estava totalmente enraizado, aí é esse tempo que demora, né? A gente ir ali perambulando um pouquinho ali depois, né? Sim, é isso mesmo. Se numa viagem a gente já sente isso, imagina um desencarne, né? A gente deve ter Um choque mesmo. É um choque, né? Na segunda parte do livro, Céu e Inferno, os espíritos nas mais diversas condições evolutivas nos revelam o grau dos sofrimentos e das dores que sentem após a morte do corpo físico. E isso é distinto para cada um, corroborando mais uma vez que a individualidade apenas se transfere de dimensão, levando consigo todas as paixões que o conduziram na existência material. Quando fala todas as paixões, é todos os gostos, todos os sentimentos, todas as sensações. Uma existência voltada para a espiritualização liberta o espírito das limitações da matéria e amplia a visão espiritual do ser como encarnado em mundos que lhes permitem trabalhar pela própria evolução e dos semelhantes. Outro exemplo que é típico da mulher quando ela é engravida e a barriga começa a crescer. Então, no começo, você não tem dimensão daquela sua barriga. E aí, por exemplo, eu lembro nitidamente que eu parava sabe, vaga de shopping? Né, que você entra e você abre a porta e desce. Aí chegava no momento que você abria, você parava lá no shopping, como você sempre fazia, você abria, só que aí você não saía do carro. Você tinha uma barriga enorme para sair junto com você. Então, meu cérebro não estava ainda acostumado com aquela dimensão na minha frente. E aí, lógico, a porta entreabria, mas não adiantava mais, a porta tinha que abrir para poder sair do carro, no final da gravidez, pensando. E o inverso acontecia a mesma coisa. Não sei se quem ficou grávida também passou por isso. Eu já tinha tido nenê e eu me comportava como se eu tivesse com aquele barrigão enorme ainda no começo. Porque a minha sensação é que eu estava com aquele volume na frente. E tudo isso a gente percebe assim, que é tudo adaptação, como o Wagner falou. Agora você imagina você ter que se adaptar muito rapidamente, você perdendo toda a sua referência de corpo físico. Então isso é difícil. Aí, sobre os diferentes estados da alma. Já a par dos conhecimentos sobre a vida espírita e sobre o espírito na erraticidade, podemos concluir que a morte do corpo físico, provocada pela exaustão dos órgãos materiais, não opera qualquer transformação em nenhum de nós. Então, assim, o fato de verdade da gente, entre aspas, morrer, isso não vai causar nenhuma transformação, né, nesse sentido. É imprescindível que aproveitemos o momento atual para refletirmos sobre nós mesmos, sobre nossas ações e reações no viver cotidiano. Então, é nisso que a gente tem que focar, no viver cotidiano. Quais estão sendo as nossas ações, quais estão sendo as nossas reações frente ao que o mundo tem trazido para a gente. Então, é isso que
vai trazer o nosso aprendizado necessário para a nossa transformação. O espírito desperta na erraticidade como realmente ele é na realidade. Uns não se apercebem do novo estado e continuam vivendo como se estivesse encarnado. E, por conseguinte, não conseguem compreender porque os familiares e amigos agem como se não estivessem vendo, que é igual nos filmes que a gente vê, do Ghost e tudo mais. Outros, mesmo percebendo que morreram, continuam no propósito de fazer o mal. E aí nós vimos lá quem assistiu o filme dos Mensageiros, viu isso nitidamente. Ele sabia que ele estava, né, o Luiz, eu sempre esqueço o nome dele, dos Mensageiros. O Sépio? Sépio. Eu não lembro. Que era o que fazia o mal lá, que depois no fim ele conseguiu. Acho que é o Bruno, não é? Bruno, não lembro o nome dele. Então ele sabia que ele tinha desencarnado. Vai dar spoiler mesmo? Vai dar spoiler mesmo? Oi? Vai dar spoiler mesmo? Saiu, acho que de cartaz, não saiu? Não? Mas tudo bem. Outros ainda, por se sentirem cheios de remorsos, tornam-se revoltados e inconformados com a nova situação em que se encontram. Que a gente viu também que aconteceu lá no filme. Há também os que, após um despertar sereno, ingressam em trabalhos voltados para o bem. Aqueles que realizaram essa passagem tranquila, tá? Aí no capítulo 2, item 2 do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já o teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirareis para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos aí estejais. São João, né, capítulo 19, 1, 3. Então, essa passagem de Jesus, por mais confusa que fosse, quando a gente lê com esse olhar espírita, a gente entende. Então, eu falo assim, eu estou indo para preparar o lugar. Para preparar o lugar qual? Do mundo espiritual. Aí eu voltarei, né, e levarei vocês até a mim, onde vocês estiverem. No texto transcrito acima, observemos atentamente, e procuremos reter em cada um de nós a mensagem consoladora que Jesus nos deixou para melhor aprendermos a lidar com as adversidades do dia a dia. O apelo aos nossos melhores sentimentos, a advertência quanto ao nosso procedimento com os nossos semelhantes e a esperança e a promessa de uma vida futura feliz. Então, é nisso, na verdade, que a gente tem que se apegar, né, como até na oração intuitivamente eu falei, inicial, que nenhuma folha da árvore cai sem a permissão, quer dizer, que mesmo a gente achando que tudo está errado, tudo está certo, a gente só não tem essa compreensão do porquê de todas essas mazelas humanas, que não é só a guerra, né, então, se a gente pensar a miséria da África, que dura séculos, milênios, e nada é feito, na desigualdade social, e nada é feito porque, na verdade, somos nós que temos que fazer, né? Somos nós, enquanto encarnados, que temos que evoluir. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente está passando aqui é para o nosso bem, na verdade, mas que a gente não pode perder esse amor, essa fé, essa esperança, né? De dar uma palavra de consolo para quem precisa. A gente sempre tem uma palavra boa para dizer para alguém. Então, é nisso que a gente tem que ir aí se apegando, de ter boas condutas, de, né, não magoar ninguém e fazendo bem para quem precisa. Então, acho que era isso. Não sei se vocês gostariam de colocar alguma coisa. Não foi tão nada de novo, assim, mas a gente focou um pouquinho mais na questão da erraticidade, né? Tudo certo? Então, tá bom. Então, Wagner pode continuar. Pode falar, Zenaide. Oi, Carla, tira uma dúvida para mim, você e o Wagner.
O Wagner tinha comentado referente à viagem, né, de repente muda assim, mas se a gente tiver com a parte da espiritualidade bem evoluída, a gente não sente isso, né? Não sente o quê? No comecinho pipocou um pouco, eu não te escutei. Ah, tá. Não sente esse desconforto que o Wagner deu um exemplo. Sente. Todos nós sentiremos esse desconforto. Só que Ah, quanto mais evoluídos nós formos, o desconforto ele é menor e menor. mais passageiro, passa mais Ah, rápido, legal. Tá. tá? Mas todos nós sentiremos. Isso já foi falado, eu acho que em vários livros, que mesmo porque imagina que você tá saindo de um estado físico, material, para um mais etéreo. Então, só isso já causa um desconforto, uma certa, que eles falam, não é bem sonolência, mas é como se você tivesse aí que se adaptar. Mas, quanto mais evoluído, mais preparado, mais conhecimento você tiver e bons sentimentos na hora do seu desencarne, enfim, esse desconforto, ele é menor. Tá? Quanto mais arraigada a matéria e a sentimentos ruins, sentimentos baixos, esse desconforto vai ser maior. Bom. Tudo certo? Carla, só uma pergunta. Nas primeiras aulas a gente tinha falado sobre sobre o suicídio, o homicídio, né? Ou seja, causado por alguém ou pelo encarnado próprio, né? Nesta situação, e a gente pensando agora nessa evolução da reencarnação, nesse fato de você, eu perdi uma perna, perdi, nossa, então como seria então com uma pessoa que talvez foi ceifada a vida, né? Como é o que? O desencarne? Como é dela Porque, espiritual? imagina se uma pessoa sente falta da perna, do braço, imagina do próprio do corpo inteiro, né? Sentem. Principalmente, como eu falei, quanto mais apegada à matéria. Então, muitos chegam tão atordoados que eles são adormecidos. Eles recebem a bênção divina de serem adormecidos. Então, se a gente for lembrar até do próprio André Luiz, depois que ele ficou lá um tempo no umbral, mas quando ele foi resgatado, ele foi adormecido. E aí, depois que ele acordou no hospital e começou aos poucos a tomar conhecimento do que estava acontecendo, né? Então, assim, muitos, numa situação de trauma, de acidente, eles são adormecidos na hora, para sentir não sentir tanto essa conturbação. Mas sim, eu imagino que deva ser bem difícil. A gente, enfim, eu não lembro da minha última, como foi para contar para vocês, né? Não lembro, não lembro do que eu morri para falar para vocês. Mas eu imagino que deva ser sim. E a gente recebe nas mesas mediúnicas muitos irmãos que estão bem confusos quanto a isso. Sofreram de acidentes e tudo mais, aí a gente tenta acalmar aquele irmão, aí a gente chama as equipes espirituais, esse irmão é adormecido, ele é medicado na hora, ele toma uma medicação espiritual, para que ele possa ser levado aí para os prontos-socorros, ou para onde ele tiver que ser levado. Não? Perfeito, obrigado. O passarinho, quando sai da gaiola, depois de ficar muito tempo preso, ele sai meio tontinho, assim, sem saber o que fazer. Ele demora um tempo para poder voar, às vezes demora bastante. De tão Verdade. acostumado de estar preso que ele estava. É a mesma coisa o nosso espírito. Acostumado a ficar aqui preso nesse corpo, nesse estado material, apegado a essas coisas materiais, quando ele não precisa mais comer, não tem mais fome, não tem mais sede, não precisa mais comer. Aí ele falou, como assim? Eu posso voar, eu posso atravessar a parede, posso. Aí você até se dá conta dessa mudança, né? Que nem um passarinho que acaba de sair ali da gaiola, né? É verdade. Eu vou seguir aqui a segunda parte, então, falando sobre a nossa verdadeira propriedade. Parar para pensar, né? Não
a casa não é nossa, o carro não é nosso, o nosso corpo não é nosso, o nosso filho não é nosso, o nosso esposa não é nosso, o nosso cachorro. Nada disso aqui é nosso, que está aqui na Terra. E aí a gente vai falar sobre o que é nosso mesmo, o que é a verdadeira propriedade nossa, né? O que a gente realmente vai carregar lá pro plano espiritual. Então, tudo isso aqui vai ficar. Os títulos, até mesmo ali a profissão ali que você estudou ali, você fez tem uns diplomas ali, ele não vai lá pro céu não, ele vai ficar tudo. Medalha, tudo fica. Aí a gente vai ver o que a gente vai carregar aqui pro plano espiritual, dando uma continuidade aqui na, na aula da Carla, né? Aí, Leon Denis, na segunda parte do capítulo 9 da Magnífica Obra Depois da Morte, poeticamente nos induz a uma reflexão profunda sobre a natureza dos nossos pensamentos e ações em relação a Deus e ao universo. Assim se exprime: na hora que o silêncio à noite se estende sobre a terra, quando tudo repousa nas moradas humanas, se dirigirmos nosso olhar para o infinito dos céus, lá veremos inumeráveis luzes disseminadas, astros radiosos, sóis resplandentes, seguidos pelos seus cortejos de planetas. Envolvem aos milhares nas profundezas, até as regiões mais recuadas, grupos estelares se desdobram como lençóis luminosos. Em vão o telescópio sonda os céus, em parte alguma ele encontra limites para o universo. Em toda parte os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, em toda parte legiões de astros se multiplicam a ponto de se confundir numa brilhante poeira no abismo sem fim dos espaços. Então, aqui nessa passagem aqui poética aqui do Leon Denis, ele fala sobre essa infinidade do universo, o quão a gente não consegue ver o tamanho dele, nem ver, né, nem enxergar, né? Tem a ultravioleta, a infravermelho, tem a nosso ouvido também tem uma faixa para poder ouvir, tudo a gente aí só prova o quanto a gente não pode se apegar só a essa visão material, essa visão física que a gente tem newtoniana das coisas, que é achar que o mundo é só isso que a gente está vendo aqui, né? É tampar o olho para outras coisas que são muito maiores, né? Infinitas, que nem o próprio universo, que a gente não consegue nem dimensionar. A gente não consegue nem descrever o que é Deus direito, a gente tem tanta coisa, ou seja, a nossa rotina aqui, ela acaba ficando pequena. Então, por isso que a gente vai falar dessa propriedade, né? Essa propriedade nossa, ela fica uma coisa mesquinha comparada à nossa espiritualidade, ao nosso espírito maior. E aí ele está trazendo essa reflexão aqui sobre essa infinidade do universo para mostrar que tudo é muito maior do que a gente imagina ser. Maior do que esses nossos probleminhas assim do dia a dia. Tipo um probleminha, acaba virando depois que a gente vê todo esse tamanho aí das coisas que envolvem a gente. O homem sempre deve se conduzir durante a existência material com sabedoria, em busca do seu aprimoramento, adquirindo os valores e as qualidades essenciais ao seu progresso. Então, aqui está falando sobre a nossa conduta normal, de que devemos seguir sempre querendo melhorar, fazer essa reforma íntima, que faz parte, que aí sim é o nosso progresso, né? A gente tem a opção de estacionar, de não querer evoluir, de se fechar, mas tem a opção de querer progredir, de aproveitar essa oportunidade aqui como encarnado e querer melhorar. Criado simples e ignorante para, através do esforço próprio e da perseverança nas vicissitudes que algumas vezes lhe são impostas, outras vezes são decorrentes da sua liberdade de ação, e que gera responsabilidades para com Deus, para com o próximo e, sobretudo, para consigo mesmo, chegar à culminância do objetivo da sua criação. A cada nova oportunidade, ele realiza suas conquistas pessoais em níveis materiais e moral, adquirindo assim um patrimônio somente seu, que acompanha antes, durante e depois da encarnação. Então,
ninguém tira da gente. Quando a gente fala na parte acadêmica, né, que o conhecimento, ninguém pode arrancar o nosso conhecimento, o que a gente aprendeu. A gente pode, né, a pessoa pode roubar o seu carro, pode acontecer, explodir alguma coisa lá na sua casa, mas o seu conhecimento ninguém consegue tirar, porque só você possui, né? Não é roubado. E aí, a mesma coisa nessa questão da moralidade, do nossa evolução espiritual e moral, é mérito nosso, tudo de ruim que a gente possa fazer e tudo de bom que a gente possa fazer é exclusivo nosso, né? A gente não pode nem terceirizar, falar que é problema da minha mãe, do meu pai, não, é tudo meu, tudo foi responsabilidade minha, tudo que eu gerei na minha vida, todas as minhas ações essa minha liberdade, esse livre-arbítrio de tomar essas decisões, de um caminho certo ou errado, é tudo da minha responsabilidade, do meu livre-arbítrio. E isso acaba virando a nossa propriedade, né? Que a gente tem essas escolhas, e na verdade a gente é um amontoado de escolhas, né? Como eu gosto de dizer lá, a gente é um amontoado de escolhas. E aí, isso é a nossa propriedade, isso aí ninguém vai tirar da gente. Quando a gente morrer, é isso que a gente vai levar, essas coisas essas ações que nós tivemos e esse progresso espiritual que nós tivemos enquanto encarnados, certo? Conforme vai ampliando o seu círculo de amizades na família, no trabalho, nas atividades sociais, conquista cada dia algo bom e valoroso que a ajudará sempre. Nessa interação com a sociedade, ele cresce, amplia, auxilia, trabalha e auxilia seus irmãos que partilham a caminhada evolutiva. Então, a gente está aqui. É que nem a gente está no trabalho. Tem que estar no trabalho, tem que estar trabalhando, né? Você vai ficar lá esperando um tempo passar para poder você bater o cartão e ir embora sem ter feito nada. E a nossa encarnação é a mesma coisa. Estamos aqui, vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos. E essas interações, a gente não vai poder se isolar, né, do mundo, das pessoas, dos problemas. Então, tudo que acontece no mundo faz parte da nossa evolução, faz parte da oportunidade da gente interagir, né? Mesmo que você veja o mal, que o mal aconteça ali na sua vida, na sua frente, a vicissitude, é uma forma de você saber lidar, aprender a lidar com essa situação. Jesus, que é um espírito, né, extremamente evoluído, e ele veio aqui viver todo esse mal que o mundo tem, né? E ele soube lidar com isso da forma evoluída que ele é. Então, por que não a gente que está precisando desse teste, não pode vivenciar essas experiências, mesmo que sejam ruins, porque, na verdade, ruins pelo ponto de vista nosso material, mas espiritual, as coisas ruins, essas vicissitudes, elas são um impulso para a nossa alma se superar e cada vez melhorar, saber lidar melhor, reagir melhor a essas vicissitudes, né? Propriamente ditas. Ao encarnar num corpo físico, ele traz o seu patrimônio com a finalidade de cada vez mais torná-lo valioso. Isso deveria fazer com que percebesse que tudo que ele possuir no âmbito material será tão somente como usufrutário de tudo que o Pai lhe confiou através da sua misericórdia. Ao retornar à pátria de origem, quando os sofrimentos inenarráveis o acometem, quase sempre ele lamenta por não ter percebido tal realidade, né? Então, quantos espíritos que desencarnam, que se despertam para o progresso que ele não conseguiu fazer, para a missão que ele não conseguiu cumprir conforme planejado, e ele se distrai com as tentações da terra, da materialidade, e esquece do propósito espiritual maior que ele tinha que fazer aqui. Tantos relatos que a gente ouve nas psicografias, né, dos espíritos falando sobre isso. Então, é mais um reforço aí para a gente ver como oportunidade essa vida que a gente está tendo aqui, como encarnado. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, do item 2, do Severus Borneus, nos alerta quanto aos bens verdadeiros. A riqueza da inteligência deve servir-se como a do ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução, distribui aos teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Isso deve sempre ser a meta do espírito durante a existência física e a sua transitoriedade aqui na Terra. Então,
o que é esse ouro, o que é essa propriedade que a gente pode adquirir. Às vezes a gente é uma pessoa muito paciente, que tem paciência para ouvir as pessoas, e a gente tem que utilizar esse instrumento para ouvir pessoas que querem desabafar, por exemplo. Às vezes a gente tem um conhecimento intelectual bem já desenvolvido, uma facilidade para aprender uma matemática, aí você pode pegar essa matemática e compartilhar com seus irmãos e querer ajudar. Então, sempre baseado na caridade, todo esse ouro que nós temos da nossa verdadeira propriedade, ela além de ser nossa, a gente também tem que compartilhar com o nosso próximo, né? Não ficar só para a gente. Então, por isso que a gente está aqui encarnado também, para poder compartilhar o que a gente sabe, as nossas experiências, com o que tem em nossa volta, né? Quase sempre o homem procura a sua propriedade individual intransferível nas coisas mundanas e transitórias, sem a mínima preocupação com a sua parte moral, vivenciando a existência com preocupação que não agregarão valores durante o seu percurso neste mundo. Então, como a gente está falando dessa propriedade, desses valores, não adianta a gente estar aqui estudando sobre amor, caridade, espiritismo, ou plano espiritual, e aí chega uma pessoa lá com algum problema e ignorar os problemas do mundo, ignorar que tem pessoas passando necessidade. É óbvio que a gente não é da nossa responsabilidade resolver o problema do mundo, mas o que está em nossa volta, em nosso alcance, quando alguém vir pedir ajuda, é porque a gente tem, né, e a gente tem essa condição de não ser omisso. A gente tem a oportunidade de fazer a ação para transformar a vida, melhorar a vida de quem está ao nosso redor com a nossa propriedade que a gente tem, né? Alguma coisa a gente tem para oferecer para o próximo, sempre, né? Ao despertar para a compreensão e aquisição desses bens imperecíveis, ele sofre, lamenta e quase sempre se revolta com a providência que sempre agradou com suas bênçãos, objetivando o seu progresso infinito. Então, é como se falando daquela pessoa que teve uma vida muito rica, com muitos poderes, que ele pegou todos esses benefícios, todas essas propriedades, sejam intelectuais, materiais, e só usou para a individualidade dele, só para o ego dele, e ignorou todos os problemas do mundo. Então, como a gente diz, né, que quando eu tinha falado, nosso filho não é nosso, nosso carro não é nosso, nossa riqueza não é nossa, então, ou seja, é para a gente saber utilizar esse recurso e não ignorando que tem outras pessoas, né? A comida que você desperdiça tem outra pessoa ali querendo, né? Você está querendo o resto da sua comida lá, tem muita gente no mundo precisando. E às vezes a gente ignora, né? Nem que seja no pensamento, a gente tem que ter essa consciência que existe alguém precisando, muito mais que a gente, né? O objetivo do homem nas existências físicas é exatamente para que ele conquiste com sabedoria, boa vontade e desapego aos bens materiais que constituem um dos maiores entraves ao seu crescimento, que busque o seu eu interior, né? Seguir os passos do Mestre Jesus, mesmo que encarnado, aprenda a valorizar e priorizar os bens da alma e do coração, os tesouros da amizade e da verdadeira fraternidade, quando então o bem e o amor reinarão sobre a terra, unindo todos os seres no ideal de servir e amar a Deus e ao próximo, como Jesus já havia nos dito. Então, que nem aquela ótica que as pessoas têm vamos falar, aquelas pessoas muito bilionárias, por exemplo, o Neymar da vida, assim, e aí as pessoas fazem esse comentário, né? E aí ele tem um monte de parceiros, um monte de amigos, e aí as pessoas falam, não é por causa dele, né? Pelo que ele tem, né? Então, às vezes, aí, se a pessoa não tem todo aquele poder de bens, ninguém acha ele atrativo, vamos dizer assim. Então, é nessa riqueza que a gente está falando, dessa riqueza espiritual, da pessoa enxergar, da gente ter algo na alma, algo de espírito, ter mesmo se você não tenha nada, tem pessoas que não têm nada material, mas você quer ter ela do seu lado, quer ela ter junto com você, porque ela tem essa riqueza de espírito tão boa, esse sorriso tão verdadeiro, assim, que a gente quer ter ela perto da gente. Então, essa é a verdadeira propriedade que Deus espera da gente,
esse nosso amor verdadeiro, sem essa máscara de bens materiais e riquezas que às vezes nos distrai. Então tem que estar a olhar o coração, é isso que Deus quer ver, o nosso coração, a nossa caridade, os nossos valores morais, intelectuais, sempre progredindo, e isso que faz a gente ser um espírito mais evoluído no final das contas, né? E aqui está a bibliografia. Cadê a Poliana que gosta de escrever a bibliografia? E acho que é basicamente isso a mensagem de hoje, né, Carla? Falando sobre essa riqueza espiritual que a gente tem a oportunidade de sempre progredir aqui na nossa encarnação, né? Que é o que a gente vai levar lá para o outro plano. Sim, se a gente pensa que as duas bases do nosso desenvolvimento, que a gente já falou muito, é a parte moral e intelectual. Então, as duas coisas que a gente tem que desenvolver. Então, tem encarnações que a gente até estudou sobre isso, que a gente vem com uma missão maior, com um foco maior em desenvolver a intelectualidade. Mas eu não posso, em todas as encarnações, pedir ou querer que eu só desenvolva a intelectualidade, eu me torne um gênio, mas com baixa moralidade. Então, não adianta. Então, tudo tem que ser um equilíbrio. Então, se a gente pensa que esse é nosso objetivo, nossa meta, é isso que a gente vai levar. A gente vai levar o nosso desenvolvimento intelectual, ou seja, tudo que eu aprendi nesta vida, e tudo que eu aprendi de conhecimento realmente, entre aspas, acadêmico, e conhecimento de vida, conhecimento prático do que eu vivi, e a parte moral. Então, como que eu usei todo esse conhecimento no meu dia a dia, na relação com as pessoas, na relação comigo, né, e com os outros à minha volta. Então, é nisso que a gente tem que lembrar sempre. A gente está numa escola chamada Planeta Terra, de 8 bilhões de habitantes, e que a gente veio aqui para aprender a conviver com os amiguinhos, igual no Jardim da Infância. Então, é isso que a gente tem que levar aí como meta da gente aprender a conviver, né? Viver junto. Eu acho que é essa a mensagem maior. Certo? Pode falar, Zenaide. Vamos lá. Tem duas coisinhas para falar. Uma é sobre o Wagner e a Carla, que já está colocando. Antigamente falava que o tijolinho, né? Já tem 2 tijolinhos lá em cima, que é o que vocês sabem e está passando para a gente, né? Isso é uma caridade. Pelo menos eu vejo assim. E outra coisa que vocês comentaram também é referente. Foi agora, acho que o Wagner comentou, que toda vez que a gente tem um problema, a gente sempre quer culpar o outro, o próximo, né? Sendo que nós mesmos provocamos tudo que acontece com a gente, né? Isso Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, não todas, tá, Zenaide? Muitas vezes acontecem situações que são para nos colocar em prova, para ver se a gente aprendeu aquela lição ou não. Então, não necessariamente que nós somos culpados, entre aspas, por aquela situação. Então, nem tudo que acontece com a gente é porque nós causamos. Tem coisas que acontecem conosco que é para ver se nós aprendemos aquela lição ou não, se nós passamos de ano. Tá? Então, a gente tem que também diferenciar um pouquinho isso. E dos tijolinhos, obrigada. Eu penso que não é tanto caridade, eu e o Wagner não estamos fazendo caridade aqui, nós estamos aprendendo com vocês. Eu acho que é responsabilidade. Assim como nos foi dado esse conhecimento por outras pessoas, nós nos sentimos responsáveis com essa responsabilidade de passar para frente. Eu não sei você, Wagner, mas eu me sinto assim. Eu não me sinto em nenhum momento fazendo um ato caridoso aqui, né? Eu me sinto responsável em compartilhar esse conhecimento, pouco conhecimento que a gente tem em relação ao mundo espiritual, e que a nossa ideia é que vocês também daqui para frente se tornem responsáveis por partilhar esse conhecimento sempre que possível com alguém próximo a vocês. Wagner, não sei se você quer falar. Quando alguém diz, né? Quando alguém faz alguma coisa para você, você pergunta quanto que é, a pessoa, não, passa para frente, é mais ou menos assim. A gente recebe e passa para frente, vocês recebem, passam para frente, e assim é um ciclo, né, de caridade, de uma certa forma, que vem de graça, vai de graça, né?
Basicamente isso. É uma retribuição. A gente está retribuindo o que a gente recebeu, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido de retribuição. Eu acho que me expressei mal. Eu quis dizer que, como vocês têm, assim, um conhecimento melhor, tá passando isso pra gente, né? Uhum. Eu quis dizer que isso que é legal, bacana. Você não guarda, você e o Wagner não tá guardando para vocês, né? Estão passando. Sim, e com a humildade também, Zenaide, de saber que muitas vezes a gente até reforça, olha, minha opinião pessoal, porque a gente não é detentor de todo conhecimento, a gente tenta estudar, ler e se aprimorando, mas eu acho que a troca que existe nas aulas nos faz refletir também, então as questões que vocês trazem nos fazem voltar e refletir, então tudo isso é importante, né? O aprendizado aqui, ele é contínuo, e ele é conjunto, é de vocês para a gente para vocês, vocês entre vocês, eu acho que é aí que é o ambiente realmente aí de aprendizagem, né? Mas a gente está aí tentando, né, Wagner? A cada início de básico 1 é um recomeço. E eu já sei lá, acho que vocês são a terceira ou quarta turma já, acho que é a terceira turma. Acho que é a terceira, porque a primeira turma já está no mediúnico, foi a minha primeira turma como orientadora, né, aí do grupo. E aí o Wagner entrou no meio, né, dessa primeira turma, e aí a gente já está aí, acho que vocês são a terceira turma. E aí a gente vai tentando melhorar, cada ano a gente vai tentando melhorar, rever a aula, aí põe um filme, né, reassiste, não, vou mudar aqui, muda ali, vamos acrescentar mais coisa, tira isso, que a gente lembra que na outra aula a gente vai já falar mais sobre isso, então a gente vai tentando dar uma melhoradinha, principalmente depois que ela se tornou online o curso, né, porque inicialmente ele era presencial. O propósito desse curso é realmente para quem está querendo saber sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo, né, desde a sua base, e é muito importante, e principalmente nas questões, tem gente que já quer partir para a parte mediúnica, para a parte espiritual, de ver espírito, de conversar e tal, e aí tem toda essa base anterior que a gente precisa entender para chegar nessa outra fase, né, vamos dizer assim. E aí é muito importante para quem está querendo se envolver no Espiritismo, é muito, muito bom esses cursos. Eu que eu fiz, né, também achei muito legal. A Janaína falou aí. Sim, ô Jana, você não falhou não, você está no tempo certo, as coisas têm que acontecer no tempo certo. Não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois, como diz o velho ditado. Então, não é que você falhou na missão, não, você está fazendo o curso, você retomou, né, você voltou porque você entendeu que naquele momento você não estava preparada, não era o momento certo da sua vida, você não ia aproveitar o curso como você está aproveitando hoje. Então, enxerga que é o que a gente fala, né, Deus dá várias oportunidades para a gente, a vida nos traz várias oportunidades, e você não desperdiçou ela, né, você está aqui com a gente, isso é o que importa, tá? Isso aí. Tem gente que começa a faculdade com 17 anos, tem gente que começa a faculdade com 25 anos, tem gente que começa a faculdade com 50 anos, e tem pessoa entrando em medicina, que eu vi outro dia um senhorzinho lá com 82 anos. Então, não existe isso, né? Eu acho que existe o desejo realmente da gente poder estudar e aprender e seguir. Certo? Domingo é minha palestra, tá? Domingo eu estarei no Centro Espírita. Quem puder estar por lá. Estava aqui mexendo nela um pouquinho antes de começar. Qual vai ser o tema? Você quer que eu dê spoiler? Pode dar. Vai que de repente já aconteceu isso, de eu acordar no domingo de manhã com outra inspiração e abortar a palestra que eu tinha montado. E vem o negócio e vem, mas a princípio o que eu estou estudando é sobre Joana de Ângelis. Como amanhã é o Dia da Mulher, eu falei, eu queria pegar algum espírito feminino importante que trouxe vários ensinamentos, então eu estou fazendo uma coletânea aí da Joana de Ângelis,
que é a mentora do Divaldo, né, pegar alguns dos seus ensinamentos e trazer. Então, a princípio é isso. Se vier outra inspiração, aí vai ser Não, mas surpresa. está bem, bem adequado, né? O tema para a data, né? Eu acho que vai ser bom. Nunca estudei nunca estudei ela em profundidade, assim, sabe? Então tá sendo gostoso descobrir as coisas aí sobre ela. Já li, né, os livros do Divaldo, as várias coisas assim, mas nunca foquei exatamente nela. Acho que vai ser bom. Alguém quer fazer algum comentário aí sobre a aula de hoje, sobre algum assunto aí específico? Tá tudo certo aí? Alguém gostaria de fazer oração de encerramento? Vocês têm que começar a fazer oração de encerramento já, gente. Passinho para frente, hein? Wagner. Não é você mesmo. Tudo bem. Vamos fazer a nossa oração final. Agradecer hoje a oportunidade de estarmos aqui refletindo e aprendendo. Agradecer a Deus, aos nossos mentores, que possa iluminar, radiar toda a nossa casa, em todos os cômodos, desde a calçada, e possamos imaginar uma proteção em volta da nossa residência, para que possamos equilibrar nossos pensamentos, dos nossos familiares também, poder equilibrar os nossos, energizar os nossos animais, nossas plantas, todos os seres vivos aqui da nossa casa. Muito obrigado pela aula de hoje. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.